precisa conhecer a legislação para andar dentro da lei e aproveitar, principalmente aproveitar os benefícios que ela vai trazer para vocês, né? De redução de impostos, de uma segurança, que a gente fala segurança jurídica, de você poder ter seus funcionários, seus prestadores de serviço e poder colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, sabendo que você não vai ser levado à justiça trabalhista no futuro, se você cumprir tudo que a lei manda e fazer o dever de casa, né? Então, foi isso que nos atraiu para atuar na área da beleza. Hoje, a maioria, 90% dos nossos clientes são da área da beleza, justamente por isso, porque a gente chega atuando e já traz muitos benefícios, redução de imposto a pagar e essa segurança jurídica na questão de você poder ter quantos prestadores você quiser, sem correr o risco de ser levado na justiça trabalhista, gente. E isso está acontecendo cada vez mais, o Ministério do Trabalho está acompanhando cada vez mais. Então, vocês precisam tomar cuidado com isso, se prepararem, se precaverem. O prestador, quando está dentro da sua empresa, está tudo bem, ele está ganhando a comissão dele ali, está fluindo, ok, mas aí quando ele sai, ou porque ele vai para uma outra empresa, ou porque ele quer tentar alguma outra coisa, ele encontra com algum advogado e conta a história dele, aí o advogado vai falar, pô, cara, você ficou lá 5 anos ganhando R$ 3.000 de comissão, você pode correr atrás dos seus direitos. E aí você me paga 20%, que aí eu vou resolver para você. Aí que começam a vir os problemas, entendeu? Então, assim, enquanto está lá dentro, está tudo lindo, está funcionando, mas quando ele sai, ele ainda vai ter um prazo para poder recorrer à justiça trabalhista. Então, assim, vocês precisam ficar ligados com isso, porque vocês podem estar diante de um risco gigantesco sem saber. Então, você tem vários prestadores ali, está achando que está tudo bem, muitos de vocês têm contrato e aí não homologam os contratos, ou então faz o caminho errado, que é registrar, reconhecer firma nos cartórios. Então, assim, quantos e quantos salões a gente pega para cuidar aqui e chega e está tudo errado. O risco está ali do mesmo jeito. E você está ali iludido, achando que tá seguro, né? Que pode ficar, não, posso ficar tranquilo. A questão trabalhista está resolvida. Então, assim, esse bate-papo nosso aqui, de novo, é bate-papo, viu? Depois a gente pode interagir, as dúvidas vão surgindo, a gente vai respondendo. Mas primeiro eu queria fazer um apanhado geral da lei de salão parceiro, falar desses benefícios, dos riscos, e aí a gente vai tratando caso a caso, e no final, se tiver dúvida, eu vou tratando, e se for muito específica a sua dúvida, ou se for específica do seu salão, aí eu vou me colocar à disposição para atender depois. Se vocês quiserem marcar um horário individual comigo, cada uns 30 minutos de bate-papo para falar do seu caso específico, nós vamos poder fazer isso com calma depois. Então, aqui é uma informação mais genérica, mas vocês podem trazer os pontos, e o que eu não souber responder também agora, eu anoto aqui e a gente vai tratar isso depois. Mas, basicamente, é isso. Nosso bate-papo aqui é para falar dos benefícios e dos riscos da lei do salão parceiro e o que vocês precisam fazer para garantir essa segurança, né? Então, vamos começar aqui pelos slides. Ô, Rinelli, você me ajuda aí na mudança? Então, ó, o Ministério do Trabalho está cada vez mais ativo, né? Então, assim, a gente costuma falar que os contratos, a homologação do contrato, e você se filiar ao sindicato, é muito barato, perto do risco gigantesco que você pode estar correndo. Por exemplo, aí, né, receber uma cartinha do Ministério do Trabalho pedindo toda a documentação do seu prestador de 5 anos para trás, pode ser contrato de 50 mil, pode ser causas de 100 mil. Eu já peguei no escritório aqui causas de 150 mil de uma prestadora que ficou 5 anos no salão ganhando R$ 4.000 de comissão. Então, assim, precisa estar atento, tem que se preparar. Ah, Edson, mas eu nunca fiz isso, como é que eu vou começar? Começa hoje, começa a cuidar, faz os levantamentos, homologa os contratos no sindicato. O sindicato, ele facilita muito a vida de vocês.
tem contratos, eles já têm os modelos. Então, assim, dá para fazer. Eu sei que muitos de vocês não devem ter nada, não devem ter registro de nada, mas não desanima. E outra coisa, não é do dia para a noite que você vai se regularizar 100%. Eu costumo falar isso para os meus clientes. Quando eu chego, nós vamos fazer um raio-x da sua empresa, entender o que é prioridade e ir atuando aos poucos. Não precisa, eu vou ter muito trabalho para me regularizar. Vai com calma, começa com os prestadores, vê se todos eles já são MEIs, né? E aí homologa os contratos no sindicato, depois vai para a questão de nota fiscal. Tem todo um dever de casa que precisa fazer, né? Então, assim, o importante de vocês, vários de vocês devem ter os contadores que cuidam da empresa de vocês, mas tem uma particularidade e é muito importante que vocês busquem uma contabilidade que seja específica da área da beleza. E, gente, eu não estou falando para vocês me contratarem, não. É para qualquer contabilidade que for especialista. Procura saber se o seu contador, cara, você domina a área da beleza mesmo? Será que eu estou aproveitando todos os benefícios e os riscos? Será que você está me alertando de todos os riscos da área da beleza? Então, assim, independente de ser comigo, procure uma contabilidade que seja especialista no seu nicho. Não só a área da beleza, mas se você é um mecânico, procure um cara que é fera na área de serviço mecânico. É uma padaria? Pô, você está acostumado com venda de produtos? Então, busque uma contabilidade. E a área da beleza ainda é muito pior, porque ela tem várias coisas que são fora do padrão. Por exemplo, a contratação. Nós já pegamos aqui vários clientes que vieram de outras contabilidades, que o cara simplesmente pegou o salão de beleza, colocou no padrão dele de empresas de serviço e saiu mandando a guia para a pessoa. No caso, ela estava pagando o dobro de imposto, porque ela poderia ter reduzido a comissão que ela paga que vocês pagam para os prestadores, ela pode ser reduzida da base de cálculo, gente. Isso aí faz uma economia gigantesca. Mas para fazer isso, você precisa ter o dever de casa bem feito, que é os contratos homologados no sindicato, os MEIs registrados, tem que acompanhar a questão do pagamento dos impostos do MEI. Então, tem todo um dever de casa que só um contador da área da beleza vai saber te orientar. Então, de novo, independente de ser comigo, procure uma contabilidade especializada, porque ela vai te alertar dos riscos e principalmente te falar dos benefícios que você pode ter em atuar com a área da beleza, né? Que são as barbearias, os salões, clínicas de estética. Então, o Ministério do Trabalho está atuando pesado. Esse mês mesmo tiveram várias notificações, então fiquem ligados, se preparem, porque é uma tendência de que isso vai evoluindo. Ele vai ficar cada vez mais justo em relação a isso. Então é isso, tá? A contratação é muito mais barata do que você receber uma cartinha dessa aí, ó, do Ministério do Trabalho. Então, nós temos que pensar nisso. É o seguinte, problema. Eu acho que eu já falei bastante coisa dos slides, então eu vou só repassar aqui para ver se eu não estou esquecendo de alguma coisa, porque o importante aqui é a gente interagir, vocês trazerem algumas dúvidas e a gente vai resolvendo. Mas o que eu estou falando, é a questão de você conhecer o seu contador, conhecer a área que vocês atuam, né? Risco invisível eu já falei, que provavelmente vocês estão com contratações aí sem fazer do jeito certo, por falta de informação. Quem vai te dar essa informação ou é o sindicato ou vai ser sua contabilidade. Então, vocês precisam realmente rever esse ponto aí e entender se você está sendo bem instruído em relação à área da beleza. Pode passar, René. Porque é o seguinte, gente, só tem duas formas de você contratar. Ou você contrata o seu prestador como CLT, que aí tem vários encargos, enfim, tem a questão de ser um salário fixo, ou você pode contratá-los dentro da lei de salão parceiro. Mas para isso, o seu prestador tem que ser MEI, você tem que homologar os contratos
no sindicato, ele precisa emitir nota fiscal para o seu salão, você precisa emitir nota fiscal individualizada para cada atendimento que você fizer. Então, tem todo um dever de casa que a gente precisa fazer para que vocês possam ter direito aos benefícios da lei de salão parceiro. Então, só tem duas formas: ou você contrata como carteira assinada, ou você faz o salão parceiro, que é o contrato homologado no sindicato. Não tem esse negócio de, eu alugo uma cadeira dentro do meu estabelecimento. O fulano vem aqui, ele me paga R$ 2.000 por mês e ele usa a minha cadeira. Você está correndo um risco gigantesco se você estiver fazendo isso. Edson, mas eu tenho um contrato de aluguel da cadeira. Tudo bem, se ele pega esse contrato e apresenta na Justiça Trabalhista, não vai adiantar nada. Ele vai considerar como o cara estava dentro do seu estabelecimento, indo mais de 3 vezes na semana. Então, assim, vai contratar? Só tem duas formas: ou CLT ou é lei do salão parceiro. Pode passar, né? Eu já falei um pouco, a lei do salão parceiro, ela nasceu em 2016, eu sou formado em 2008. Em 2017 eu descobri a lei, comecei a estudar e vi que é muito benéfica para todo mundo, né? É bom para o seu parceiro, é bom para você, é bom para o fisco, porque ele também ele não deixa de receber. Antes não recebia de ninguém. Hoje em dia ele recebe lá os R$ 80 do MEI, né, que é para o INSS deles, e também recebe os impostos do salão, que antes era todo mundo informal, né? E agora as pessoas estão se formalizando diante até dos riscos que vêm surgindo. Então, a lei, ela exige que o contrato seja assinado e homologado, tem que ter o percentual identificado, exatamente o percentual de cada parceiro no contrato. Você vai usufruir dos benefícios de redução de imposto, nós vamos falar isso daqui a pouco. Eu vou trazer um exemplo prático de como que vocês vão reduzir os impostos. E nesse contrato deixa a responsabilidade bem definida, né, entre as partes. Pode seguir. A importância do contrato de parceria: garante segurança para ambas as partes, ou seja, a regra do jogo fica bem definida, porque é uma relação de empresa para empresa. Isso vocês precisam deixar muito claro, e é o trabalho que a gente faz aqui na contabilidade também. Muitas vezes a gente vai até o salão, faz uma reunião com todos os MEIs, explica que essa relação é empresa para empresa, né? Isso tem que ficar muito claro. E o contrato, ele deixa essa clareza de qual que é a posição do prestador e qual que é a posição do salão. Define as responsabilidades e obrigações, evita ações trabalhistas, que eu já acabei de falar. Então, vocês precisam tomar cuidado e organizar a casa para ter todos os contratos dos seus prestadores homologados no sindicato. Além disso, fazer todo o outro dever de casa, que é emitir nota fiscal, cuidar para que esses meses estejam com o pagamento em dia dos impostos. A lei de salão parceiro deixa muito claro: você tem que pagar os impostos do seu parceiro e descontar da comissão dele, para você ter segurança de que os impostos dele vão estar pagos no período em que ele estiver dentro da sua empresa. Então, assim, são várias particularidades que vocês precisam tomar cuidado e acompanhar para dar essa segurança jurídica de você não ser levado na justiça trabalhista. Ou, se for, você ter documento de suporte para apresentar para o juiz. Não, seu juiz, fulano está falando que ele era meu empregado, mas ele não era. Eu tenho aqui o contrato homologado nos 2 sindicatos, no patronal e no laboral, coisa que o Sindibeleza já faz isso para vocês. Ele já mastiga, você homologa em um lugar só, ele homologa nos 2. A gente atua em vários estados do Brasil. Eu te falar que o único que faz isso é Belo Horizonte. Porque os outros todos você tem que homologar em 2 sindicatos. Você leva em um, aí ele vai te cobrar para fazer isso no laboral, aí você precisa levar no patronal para poder fazer também. Aí você paga de novo. O Espírito Santo, então, é um absurdo. Acho que é R$ 200 cada sindicato. Então, cada prestador custa R$ 400. Cada prestador. E não tem um pacote igual tem o Sindibeleza. Eu costumo falar que o Sindibeleza realmente ele é bem redondo.
ele busca facilitar isso para vocês, dividir isso, que vocês viram um associado e pode homologar vários, né, prestadores. Aí fora, não é assim não, tá? O Cid Beleza está anos-luz em questão de evolução em relação aos outros sindicatos. E só quem vive isso, quem tem contato, é que vê, né? Para vocês já vem pronto. Mas se vocês fossem de outro estado, outro município, vocês iam sentir essa dificuldade. Bom, então vamos lá. O que eu tenho que me atentar no contrato? Aí a questão de preenchimento correto e completo, prazo de vigência sempre vai ser 1 ano, as assinaturas do prestador e do salão e das testemunhas, a data, né? Então, assim, precisa cuidar disso, essa relação ela tem que ser bem amarrada e bem real. Eu já mandei contrato para homologar no sindicato com uma data e que a criação da empresa do cara estava posterior. Então, como é que eu vou homologar um contrato de uma relação que a empresa nem existia? Então, são os cuidados que a gente precisa ter na questão da homologação, mas o sindicato faz isso muito bem, assim, o time deles aí realmente funciona, e eu assim, independente de eu estar aqui para ajudar no sindicato, eu nem tenho um vínculo real com o sindicato, mas o que me fez aproximar é que eu vi que realmente eles estão bem evoluídos em relação a isso, pelas dificuldades que eu vivi em outros estados, né? Perguntas frequentes. Posso descontar a taxa de cartão da comissão? Eu vou ler todos, depois eu vou respondendo. Preciso mesmo cumprir 30 dias de aviso prévio? Posso exigir o uniforme? Qual o percentual mínimo de comissão para o profissional parceiro? Então, são coisas que a gente vai tratando no contrato para deixar essa regra clara, né? Para a relação ficar saudável das duas partes. Por quê? Porque ele não é seu empregado, ele é uma pessoa que você está contratando que tem uma empresa. Então, essa regra tem que ficar clara entre as empresas, a sua e a do seu prestador. Inclusive, você precisa deixar essa relação muito clara com eles. Olha, você quer atuar aqui? Ok, mas você vai ser um prestador de serviço. E você também pode não estar satisfeito com essa relação e me avisar com 30 dias que você não quer mais. E a mesma coisa eu posso fazer, respondendo a segunda pergunta. Posso descontar a taxa de cartão? Pode, desde que ela esteja prevista no contrato, mas aí o sindicato mesmo deu uma orientação que eu achei um máximo, que é, cara, deixa a relação mais clara, em vez de você descontar dele o percentual do cartão, diminui no percentual de participação da comissão dele, que fica muito mais clara e transparente a informação. Em vez de você pagar 50% de comissão, né, entre cada serviço, por exemplo, se você paga 5% de cartão de crédito e quer deduzir isso dele, então coloca 55, 45 no percentual e está tudo certo. Fica transparente. Ou então você pode até colocar 50-50, mas precisa especificar isso no contrato. Então, isso é até um pouco mais burocrático. Posso exigir uniforme? Exigir não pode. Mas os estabelecimentos, os salões de beleza, ele pode ter um regimento interno que você coloca lá que é de bom tom que todos os profissionais utilizem, as vestimentas oferecidas pelo prestador, porque no caso, se você vai colocar isso, é interessante que você compre os uniformes e fala, olha, está à sua disposição. E aqui na empresa a gente gosta muito das pessoas que utilizam o uniforme. É diferente de você falar que é obrigatório. E se você obriga, aí você está indo para uma outra esfera. A gente costuma brincar que você está dando um tiro no seu pé. Você está obrigando o cara a usar o uniforme, mas então você está assumindo que ele é seu funcionário. Então, se ele sair e te levar na justiça trabalhista, ele tem direito a todos os direitos mesmo trabalhistas. Então, resumindo, pode exigir o uniforme? Não pode exigir, mas você pode orientar que é de bom tom que ele use. E outra coisa, se ele não quiser usar, você é o dono da caneta. Você fala, ok, você não quer usar? Tudo bem. Avisa com ele 30 dias, você não vai precisar dele mais e troca o prestador. Simples assim. Em momento nenhum você obrigou ele a utilizar ou a cumprir um horário específico.
né? Ele tem que cumprir a agenda dele. Se ele tem uma agenda ali, ele tem que cumprir. Mas você não pode exigir que ele trabalhe o mês inteiro do mês que vem. Você não é o patrão dele, ele é um prestador de serviço. E se ele também quiser te avisar com antecedência, olha, mês que vem eu vou fazer uma viagem para o interior, eu vou ficar um mês fora, tudo bem, não tem problema nenhum, desde que ele te avise com antecedência para você adequar a sua agenda também, né? Então, assim, essa relação é preciso ficar clara. Ninguém pode exigir nada que seja de CLT, que a gente fala, de um funcionário, que você poderia exigi-lo de estar ali. Não, não pode ter essa relação tão pesada. Tem que ser uma relação um pouco mais leve, fluida, que seja bom para as duas partes. Percentual mínimo, só a última coisa, né? Percentual mínimo, a gente fala de por volta de 30%, porque senão fica muito fora da realidade. Mas é o bom senso, né, gente? Você não vai colocar 5% no contrato, porque senão o juiz trabalhista vai entender, mano, essa relação aqui está muito fora do, do, do senso comum, né? Então a gente sempre orienta no mínimo 30%. Pode passar para não perder meu tempo. Ó, riscos das contratações indevidas. Acho que eu já falei um pouco, né? Multas, indenizações pesadas no Ministério do Trabalho, gente. E não é brincadeira. Eu que vivo isso aqui, toda vez chega um cliente desesperado porque recebeu uma cartinha, uma. Então, assim, precisa realmente cuidar disso. E aí, se você não paga, ele começa a bloquear na sua conta. Dificuldade de conseguir crédito, porque você fica numa situação um pouco complicada para poder seguir com o funcionamento da sua empresa. Danos à reputação do salão de beleza. Gente, uma causa trabalhista, ela causa um impacto muito grande, não é bom para ninguém, então a gente precisa cuidar disso. Pode passar, né? Vamos lá. Aqui é um exemplo prático de riscos da contratação indevida. Gente, só um minutinho, por favor, só um minuto. Desculpa, gente. Então vamos lá. Aqui é um exemplo prático da questão do risco trabalhista. Se você tem um prestador, vamos lá, olha, atente-se aos números. Se você tem um prestador que trabalha com você, que você paga a comissão para ele de R$ 2.000 durante um ano, se ele te leva na justiça, esse número está desatualizado, tá? Eu tenho que atualizar esse número, ele é muito maior, ele é um pouco maior ainda. Então, se você tem um prestador que você paga R$ 2.000 de comissão, no mínimo R$ 11.000 por ano que ele vai ganhar se ele te leva na justiça. O que nós fizemos? Nós calculamos a rescisão dele toda. Então, R$ 2.000, um ano, 11 mil. Se a comissão que você paga é por volta de 3 mil, esse número vai para 17 mil e com tranquilidade 20 mil por ano. Então, se ele está com você há 3 anos e ganha R$ 3.000 de comissão, meu amigo, você está correndo um risco de R$ 60.000 na sua empresa se ele te leva na justiça trabalhista e você não faz o dever de casa, que é homologar os contratos e seguir tudo que a lei do salão parceiro obriga para você ter essa segurança jurídica. Pode passar, René. Como trabalhar com segurança jurídica? A gente já falou também muita coisa. Ter os contratos homologados do jeito certo, receber uma orientação jurídica e contábil, né, que é o nosso trabalho, não só comigo, mas procure alguém que vai te orientar do jeito certo. Pelo amor de Deus, procure alguém que seja especializado, porque está chegando muita coisa errada para a gente aqui, de pessoas que homologam errado, não sabem, eles não conhecem a lei de salão parceiro, eles conhecem de contabilidade de empresa de serviço.
mas perde a oportunidade e colocam, e o pior, fazem você pagar mais imposto e ainda te coloca no risco trabalhista, gente. É uma catástrofe, assim, eu costumo dizer. Se a contabilidade não domina, se cuida, porque você pode estar num risco enorme. Treinar sua equipe sobre direitos e deveres, que é o que eu falei, de manter uma relação muito clara entre as partes. Usar o suporte sindical para homologações e dúvidas. Vocês podem me usar também, viu? Vou deixar o meu contato. Eu acho que nem tem na apresentação, não, que essa aula ela foi um pouco corrida, mas no final eu vou passar o meu contato, ou vocês podem solicitar para a Rinelli, para tirar dúvida. Então, podem contar comigo mesmo, como um consultor, independente se a sua contabilidade vai ser comigo ou não, mas conta comigo para esclarecer, para tirar dúvida, comigo e com o sindicato, que faz isso muito bem também. Vamos lá agora. Agora vamos falar de coisa boa, vamos falar de economia de imposto. Eu coloquei um exemplo prático, claro, para vocês entenderem como que funciona. Se você tem um faturamento de 100 mil, de 10 mil reais, e você é uma empresa de serviço normal e tem os seus colaboradores normais ali, você vai pagar 10 mil reais, 6% do Simples Nacional, 600 reais. Agora vamos para a área da beleza. Se você cumpre o seu dever de casa, homologa os contratos, emite nota fiscal do jeito certo, os seus prestadores estão em dia, emitindo nota fiscal para você do jeito certo, que a lei obriga, você pode pegar o seu faturamento de 10 mil, reduzir 5 mil reais as comissões que você pagou para os seus prestadores e a sua base de cálculo de imposto vai ser apenas 5 mil reais. Então, o seu imposto cai pela metade quando você tira a comissão dos seus prestadores. E tem muita contabilidade fazendo isso errado, gente. Então, você pode estar pagando o dobro de imposto sem você saber, sem a sua contabilidade te avisar, porque ela também não sabe, ela está acostumada a fazer isso para todo mundo, ela vai pegar a sua empresa e vai colocar na caixinha de empresa de serviço. Só que ela não sabe das particularidades. Então, olha o impacto disso, é gigantesco. Eu já cheguei em empresa que chegou para mim pagando 6 mil reais de imposto, um salão enorme. No segundo mês que a gente organizou a casa, ele já estava pagando 2.900 de imposto. Ou seja, 3 mil reais durante o ano, o que é isso, né? Para a gente que fica, a área da beleza, você vai enxugando ali os custos, tentando sobreviver, e aí você dá um mole desse aqui, então, assim, o impacto é muito grande. Então, precisa realmente estar ligado a isso para fazer o dever de casa correto, para poder usufruir desses benefícios. Pode seguir. Então, com o dever de casa feito, você, além de economizar nos impostos, além de ter uma relação saudável com o seu prestador, você vai estar eliminando os riscos fiscais de ser levado de receber uma multa, né? Como você vai fazer isso? Emitindo as notas fiscais do jeito certo, cobrando dos prestadores as notas fiscais e das comissões, né, que eles pagam, acompanhando a contabilidade da beleza, ela precisa estar próxima. Seu contador, eu costumo falar, brincar aqui, que eu sou chato, eu fico em cima, eu cobro, e as pessoas não gostam muito disso, né? Eles querem ficar mais tranquilos. Ó, se for para me contratar, é para ter alguém ali te cobrando os recibos, cobrando a nota, e assim, apertar mesmo para deixar vocês com essa segurança de não ser levado na justiça e não correr risco fiscal de tomar uma multa também, né? Então pode seguir, né? Ó, com isso você vai estar se mantendo totalmente em dia com a Receita Federal, Estadual, Municipal, se você fizer o dever de casa. Como? Cuidando corretamente da sua empresa, entregando as declarações acessórias. Isso as contabilidades até fazem direitinho, né? Entregar a declaração é o que eles fazem padrão, né? Mas realmente precisa ter certeza de que vocês estão sendo cuidados por uma pessoa que domina essa área, para você poder realmente estar em dia com a Receita, com essa Receita Estadual, a Federal e a Municipal. Pode seguir. Ó, esse ponto aqui é um ponto muito importante, que mexe com a gente aqui da empresa, que é a questão de que vocês, além de ter o seu prestador
de usufruir desses benefícios que eu falei e se resguardar, vocês vão estar proporcionando dignidade para os seus prestadores. Porque se você entra no ciclo correto da lei de salão parceiro, obrigatoriamente ele vai ter que ter MEI, vai ter que emitir nota fiscal, vai ter que contribuir para o INSS dele, a aposentadoria, quando ele tiver com 60 anos, e vai te agradecer por isso. E vai chegar lá e vai falar, nossa, um tempo que eu fiquei lá no salão tal, eu contribuí para o INSS, e se eu não tivesse feito isso hoje, eu não poderia estar me aposentando. Então, assim, são vários benefícios que vocês vão trazer para eles, e no intuito de trazer dignidade para essas pessoas, gente. Hoje a gente sabe que é um público muito carente, eles são muito imediatistas, eles não pensam no futuro, eles não cuidam do dinheiro, se você gasta o dinheiro todo no primeiro dia do pagamento, vocês sabem muito bem como que funciona isso. Então, a gente, como prestador, né, como dono do salão, a gente tem um pouco de obrigação também de cuidar dessa questão da dignidade deles. Então, se você homologa o contrato no sindicato e faz o dever de casa, você vai estar proporcionando vários benefícios do INSS para eles. Auxílio-doença para as mulheres, auxílio-maternidade, que é o que eu vejo que é o mais utilizado, né? Normalmente são meninas mais novas e aí nesse meio termo ficam grávidas. Então, é muito legal você poder contar com esses benefícios do INSS, você está dando segurança não, você está dando dignidade para essas pessoas. Então, auxílio-doença, salário-maternidade, aposentadoria por invalidez e por idade, isso ninguém pensa nisso, gente, só vão pensar na hora que estiver lá na frente. A gente precisa plantar na cabecinha deles, olha, aqui comigo a gente vai estar pensando no seu futuro também. Então, você precisa contribuir com o INSS, como? Fazendo o dever de casa, que é aí a própria engrenagem da lei de salão parceiro, ela já proporciona isso. Além disso, gente, além dos benefícios do INSS, tem a questão de comprovação de renda, porque eles são bichos soltos, eles não têm. Se você deixar, eles não vão ter nada. Então, a lei de salão parceiro, ela proporciona isso porque ele vai ser obrigado a emitir nota fiscal, então ele tem direito a um comprovante de renda que vem da empresa MEI dele, que vai facilitar ele ou alugar, até mesmo alugar um espaço para ele morar, ou até mesmo para comprar carro, para comprar moto, para comprar terreno. Então, isso traz uma dignidade para eles, e quem está proporcionando isso são vocês, se vocês fizerem o dever de casa direito, né? Que é o que a gente orienta. Então, comprova a renda para financiamentos, ou até mesmo para empréstimos mais baratos. Então, a lei, além disso, ela ainda traz essa dignidade para os prestadores. Pode seguir, né? E eu já falei um pouco também, o Cine Beleza não é porque eu estou aqui com a cara deles, né? É porque realmente, gente, eu vi uma particularidade. Eles realmente trabalham, eles ajudam essa questão do suporte. Muitas vezes o suporte ele cai em mim, porque muitas vezes quando vocês chegam com uma dúvida lá e eles não conseguem ou não têm conhecimento técnico muito específico, essa dúvida chega para mim através desse contato com o sindicato, e ele faz isso muito bem. Além disso, ele ainda mastiga as coisas para vocês, ele deixa o contrato, já existe um contrato modelo que vocês podem utilizar para poder fazer. Tem a questão da assinatura online, que eu achei fantástica, que você cria o contrato, sobe para o sindicato com os e-mails, vai chegar um aceite no e-mail do prestador, então facilita muito a vida. Ele deixa várias formas de você fazer isso. Você pode mandar também o contrato, né, assinado do jeito comum mesmo também, eles vão homologar. Se tiver algum problema, eles vão te devolver para você corrigir. Então, assim, o sindicato ele faz um papel realmente de ajuda. Eu que tenho uma visão um pouco mais afastada, eu tenho contato com vários sindicatos, né, no Brasil inteiro, de vários estados e tal. Então, assim, está anos-luz na frente. Então, vocês têm que aproveitar isso. Utiliza o sindicato, aproxima, porque tem os benefícios, facilita a vida de vocês. E se eu te falar que é um sindicato que é o mais fácil de lidar e mais fácil de você conseguir informação, o que eu vejo aí fora,
Tem gente que não tem nem WhatsApp. Você tem que ligar lá para poder tirar uma dúvida. O Espírito Santo é uma coisa horrorosa. Gente. O Rio de Janeiro é uma luta para eu conseguir homologar um contrato. E assim, eles só querem saber do dinheiro, eles não têm um retorno, não tem investimento, não tem nada. Só quer saber de pegar o seu dinheiro que você vai pagar para poder homologar o contrato. Assim, realmente vocês têm uma ferramenta muito massa, que é o sindicato perto de vocês, e vocês também vão poder contar comigo. Então, lá tem os modelos prontos, a consultoria gratuita para associado, a homologação das parcerias, né, e o suporte jurídico e contábil. Eu não vejo outro sindicato que já fez isso, gente, porque eu tenho essa visão de fora, né? Então, não é porque eu estou aqui, não, mas realmente o trabalho que eles fazem é bem massa, e esse dinheiro que a gente paga de associação, ele volta para vocês por benefícios, por facilidades. Eu vejo que o sindicato está sempre evoluindo nisso, e também facilita muito a minha vida também, porque como eu preciso homologar os contratos, né, para poder dar segurança jurídica, então isso facilitou muito a minha vida e está à disposição de todos vocês. O trabalho que eles fazem realmente é bem legal. Bom, falei demais, estou até com a boca seca aqui, vou beber uma água. Vou abrir para perguntas que vocês possam ter aí. Conta comigo, gente, para esclarecer. Pode me usar, igual a Renée falou. Pode fazer pergunta, pode contar comigo aí, porque eu sei também que é uma área que, como ela é cheia de particularidade, se os contadores têm dificuldade, gente, de cuidar dessa área, imagina vocês. Então, assim, vocês precisam realmente de ter gente que entenda perto para conseguir fazer com que a coisa flua. Então, vocês podem me usar, pode usar o sindicato, podem fazer perguntas agora, vou deixar aberto aí, quem quiser fazer pergunta, fica à vontade. O Pablo levantou a mão. Opa, pode falar, seu microfone está aberto? Eu não estou ouvindo. Opa, acho que agora sim. É um erro no microfone? Você quer escrever a pergunta? Pode escrever. Inclusive, gente, pode escrever, viu? Não fica à vontade, quem não quiser aparecer, pode, fica tranquilo. Ou também, se quiser depois fazer a pergunta para mim também, enfim, fica à vontade aí. Ô, René, se eu estiver fazendo alguma coisa errada aqui, você me ajuda, hein? Tranquilo, está fluindo super bem. Você também tem dúvida, René? Eu tenho um monte de dúvida. A Andréia está querendo também tirar a dúvida aí. Andréia, você... Bom dia. Bom dia, tudo bem? Vou perguntando enquanto o Pablo escreve, então. Pode? Pode, fica à vontade. Então, ótimo. Bom dia para todos. Ótimos seus esclarecimentos. Já usamos, inclusive, esse serviço, né, da homologação através do sindicato, e realmente é tudo isso que você falou. Eles dão uma assistência impecável. Tivemos, né, várias revisões, várias dúvidas, e todas foram muito bem atendidas, e realmente, né, confirmo isso, Flui, que né? nós já vivenciamos, falado pelo Edson. Eu tenho duas dúvidas particulares, mas que eu acredito que se estenda né, a todos. Duas questões que nós não incluímos no nosso contrato e que eu gostaria de apurar, assim, quais os limites que eu tenho em relação a ele. Você falou, por exemplo, em relação a comissionamento. Comissionamento de serviço é uma coisa, e comissionamento de produto, como trabalhar com o comissionamento dos produtos, em relação aos percentuais, ao mínimo, né, desse percentual, como ajustar isso de uma forma mais justa e legal. E uma outra dúvida em relação está sendo até muito falado nas redes sociais agora recente, sobre a questão fugiu a palavra,
do perímetro, né, até tantos quilômetros, caso o barbeiro, né, o parceiro, saia, que ele não pode trabalhar dentro de um perímetro que a gente coloque isso dentro do contrato, que isso seria um acordo entre as partes. Me fala sobre esses 2 itens, por favor. Falo sim. Sua pergunta é excelente. Chove de pergunta aqui para mim em relação a isso. Vocês estão me ouvindo? Ah, tá. Bom, vou falar primeiro da segunda pergunta. Essa questão do perímetro no contrato, eu já fiz várias pesquisas aqui, gente. Isso, teoricamente, isso não cabe. Por quê? Você está cessando o direito de ir e vir do cara. Ah, mas ele está prejudicando o meu negócio. Cara, ele não tem culpa disso. Você que tem que atuar para que você se segure ali naquele ambiente ali, no seu espaço ali, você tem que se garantir. Se ele vai sair e montar uma barbearia do lado, você não pode colocar, você pode até colocar no contrato, mas ele não vai ter valor jurídico nenhum. Você vai estar cessando o direito do cara de empreender, teoricamente. Ah, mas ele está roubando os meus clientes. Cara, se o cliente quis ir para ele, ser atendido por ele, o cliente tem direito de escolher. Então, assim, eu já conversei muito sobre isso, até mesmo com o presidente do sindicato, com a AS, e a gente chegou no mesmo ponto. Inclusive, né, se tiver alguma coisa que você quiser acrescentar, porque eu estou falando dos casos que chegam para mim aqui. Eu não oriento eu oriento a esquecer isso. Eu acho que não justifica. Você pode até colocar no contrato, mas ele não vai fazer essa defesa do jeito que você está pensando, jurídica, né? Porque aqui a gente trabalha com a questão da lei. A lei, você vai estar meio que infringindo a lei, você está cessando o direito do cara de abrir uma empresa, né? Tudo bem, meu concorrente saiu daqui, mas não justifica. Eu não vejo isso como nada positivo, não. Você tem que focar no seu, deixa o ambiente. Se ele fizer isso, não vejo impacto pequeno. Eu não oriento a focar nisso, mas pode até ter uma cláusula lá, porque eu acho que não tem problema ter a cláusula de definição ali de espaço, mas o impacto legal disso, para mim, não funcionou. Então, eu não oriento. Eu falo, cara, foca no seu, vai buscar mais clientes, deixa o ambiente externo, não preocupe com isso, não. Sobre a venda de produtos, normalmente o mais utilizado é 10%, 15%, e também está especificado no contrato. Não tem muito segredo, não. Você pode definir isso. Eu vejo muito 10%, 15%, já vi até 20% do produto. Mas especifica lá na hora do contrato, ali, identificando qual que vai ser o percentual, e simples assim, não tem muita particularidade, não. Não sei se eu respondi sua pergunta, mas para os meus pontos aqui, o que eu oriento as pessoas é nesse sentido, 10% ou 15%, e especificando no contrato, né, essa relação, porque o contrato é isso, ele vai moldar essa relação de empresa para empresa. Então, isso fica claro, deixando a regra bem clara de tudo que está acontecendo. Ok, respondeu sim, te agradeço. Na realidade, a questão do comissionamento, eu até tenho esse valor de 10%. E a gente está trabalhando agora num regimento interno de metas, onde a gente sim. aumenta esses percentuais de acordo com a meta de venda. Sim. Mas isso faz parte do regimento interno, não tem necessidade de estar constando isso em contrato, porque já consta no contrato que nós temos um regimento interno de atendimento, de procedimentos, de aplicativos, né, de sistemas que têm que ser respeitados pelo próprio profissional. Isso já bastaria, seria dessa forma, correto? Eu entendo que sim, e o regimento interno, gente, ele é sensacional para organizar os detalhes, né? Então, só tem que tomar cuidado com o regimento interno, ele não pode ser tão rígido para não ficar parecendo, né? Por quê? Uma CLT. Porque senão você pode dar um tiro no pé. Sim. De novo. Você coloca lá, é obrigatório o uso de uniforme, você tem que chegar no horário específico, você tem que lavar o banheiro uma vez por semana. Então, e aí? Você está dando
Você está dando prova para ele te levar na justiça No nosso trabalhista. contrato, inclusive, nós até colocamos o regimento junto para análise também do Nossa, aí tá sindicato, bom. e a gente colocou junto com o contrato. É legal Assinado. você pegar esse regimento interno, passar ele pelo jurídico, corre o olho ali, gente, vê se não tem nada ali que está dificultando ou te complicando muitas vezes. Às vezes o regimento vem para ser uma prova contra você, então só precisa ser bem cuidado, mas ele é essencial para deixar a regra muito clara e funciona muito bem. Edson, sobre a outra pergunta, eu queria só tirar uma outra dúvida com você. Eu entendo a questão legal em relação à questão, né, de perímetro, mas nós lidamos, a gente está lidando com um público, como você mesmo comentou antes, um público mais carente, mais simples, em relação à informação, em relação a acesso mesmo à educação e tal. Uhum. E eu acredito que esse item no contrato, eu não tenho esse item no contrato, isso é uma questão até que está rodando muito nas redes sociais, atual, não é uma coisa antiga, né? Uhum. Mas que talvez seja interessante para, meio que, eu não sei se eu vou usar a palavra adequada, mas meio que para educar as pessoas a entenderem cada um a sua posição, porque tem momentos que aparecem algumas laranjas estragadas dentro do nosso, né, do nosso meio, e que se aproveitam de algumas situações meio que para criar um ambiente desnecessário. E eu vejo, talvez, essa cláusula mais como um limitador de comportamento, não como uma questão legal. Eu queria ajudar, eu queria que você me ajudasse nessa análise, sabe? Uhum. Uhum. Mesmo sabendo do valor legal, que não teria, mas como um limitador mesmo de comportamento, porque lidar com o ser humano é a parte mais complicada, né? No dia a dia, dentro do nosso estabelecimento, do nosso ambiente de trabalho. Então, tem o regimento, tem várias coisas, mas esse seria mais uma questão de tentar um ajuste. Não sei se eu usei as palavras corretas. Não, perfeitamente. Isso pode constar no contrato, não vejo problema, só também não pode ser tão enfático, sabe? Porque senão você pode estar infringindo uma lei num artigo do seu contrato. Então pode colocar uma coisa, mas tem que ser um pouco mais leve. Eu acho que é proibido o uso, acho que é bem descabido, assim. Então tem que tomar cuidado com esse português aí, quando for colocar, pode colocar, é um público difícil de lidar, é um público cabeça dura, a gente sabe muito bem, né? Então, mas como forma orientativa, não vejo problema, tá? Só que tem que tomar cuidado com os termos que vocês vão usar para não ser tão enfático. Ok. Bom, o Bruno levantou a mão, é o que fez a pergunta. Não, eu que tinha feito a pergunta também aí, mas meu microfone voltou. Opa, bom dia, amigo, tudo bem? Bom dia, Edson, tudo bom? A minha pergunta era sobre a nota fiscal, né? Você citou sobre nota fiscal ser uma a uma aí, mas eu acho que isso também pode ser uma grande questão para alguns espaços. Sim. E aí tem alguns aí que eu conheço também, a gente até faz essa prática também, às vezes, de emitir uma nota por mês ou a cada 15 dias e etc. Essa é uma das minhas perguntas, como que fica essa situação da nota fiscal? O que pode ser feito, o que não pode. Eu sei que isso muda de município para município também, né? Isso, garoto. Aqui em Belo Horizonte tem essa legislação, mas eu sei que em Contagem também já é diferente, lá já é permitida a nota unificada. E aí, como que fica essa questão aqui em BH? Excelente. Se a gente tiver com todos os valores certinhos, isso ainda pode dar problema? Excelente pergunta, Pablo. Seguinte, vou te falar como que nós trabalhamos aqui no escritório, tá? A gente usa a nota fiscal unificada, nós utilizamos, mas como uma forma paliativa. Ela é utilizada quando o sistema dá pau, quando eu não consigo emitir, então, assim, a gente emite a nota unificada por mês, emite, mas também num padrão, assim, de excelência. Nota fiscal especifica CNPJ por CNPJ, a comissão de cada um,
Bully, coloca a lei de salão parceiro no corpo da nota, coloca a dedução dentro da nota, não é emitir uma nota menor, você vai emitir a nota cheia, 50 mil reais, você faturou no mês, amém, e aí você pagou 25 mil de comissão, então você não vai emitir uma nota de 25 mil, vai emitir uma nota de 50 mil e colocar a dedução de 25 mil dentro do corpo da nota e no campo específico da dedução e identificar por completo o CNPJ por CNPJ de cada prestador que fez. Não é isso que é a orientação da lei de salão parceiro, tá? Ela orienta você emitir nota por nota, cada atendimento, e a nossa empresa ela atua nessa excelência. Se a gente chega no salão, claro que nós vamos adaptar, ver no início a gente continua emitindo a nota fiscal unificada, mas sempre buscando, cara, você precisa ter um sistema, seu sistema tem que fazer isso. Hoje em dia tem a Trinx, tem a VEC, tem vários sistemas muito bons que fazem isso, e você não vai ter que ficar emitindo uma nota a cada cliente que entra, não. Você manda lotes. Manda 100 lotes. Então, flui. O certo é você emitir nota por nota, cara. O que está lá na lei de salão parceiro, ela deixa muito específica. Por quê? Porque senão você não vai saber qual que é o pedacinho de comissão de cada um. Entendeu? Entendi. Então, eu nunca tive uma autuação da prefeitura por emitir nota fiscal unificada. Mas eu sei que eu estou correndo um risco. Ô, Edson, só complementando aqui, o sindicato está até trabalhando em prol disso, porque a gente vê que isso é uma dificuldade na área da beleza. Então, a gente está trabalhando junto à prefeitura para poder ver se a gente consegue essa liberação da nota unificada, né? Para emissão mensal ou quinzenal. Mas, é igual você falou, eu falo por experiência mesmo, porque a gente sempre atuou nessa área, eu particularmente, e assim, muitos clientes no dia, a gente usava aquele sistema da AVEC, e ele emite por lote mesmo. Então, tipo assim, você vai lançando tudo que você vai recebendo ali durante o dia, fazendo caixa normal, e no outro dia a menina do financeiro, ela ia lá e já gerava todas as notas do dia anterior. Então, não tinha muita dificuldade com relação a isso. Mas, para facilitar, realmente o sindicato está verificando, junto à prefeitura, o que pode ser feito nesse caso específico, entendeu? Beleza. Deixa eu só, então, aproveitar a sua informação, é o seguinte, a prefeitura ela até pode autorizar fazer isso, mas ela vai querer um relatório com a comissãozinha de cada atendimento. Sim. Então, gente, é super indicado usar o sistema, porque o sistema ele te dá tudo, ele te dá o relatório, ele emite a nota fiscal. Então, quando você usa o sistema desses que são específicos da área da beleza, eles atendem super bem com relação a isso. Se você parametriza ele do jeito certo, isso a gente ajuda também a fazer isso aqui, né? Você vai só abrir comanda do seu prestador, o resto é automático. Você não tem que ficar, meu Deus, como é que eu vou emitir essa nota? Não, o sistema ele é fluido, ele vai embora. E outra coisa, olha o que a gente faz aqui. Eu emito nota fiscal de empresa, algumas dos nossos clientes, no outro mês. Então, só que a competência está lá no mês anterior. Mas eu emito, tipo 400 notas referente ao mês anterior, 5 dias depois do fechamento. Então, isso flui. O sistema, ele ajuda muito, tá? Aqui a gente começa orientando a fazer, para não ficar sem nota fiscal nenhuma também, porque aí o risco é muito maior, a gente orienta a fazer a nota fiscal unificada. Mas já alertando que está errado, ainda não tem um martelo batido na Prefeitura de Belo Horizonte que ela aceita, então a gente precisa ir lá na lei federal, que fala do atendimento único, cada nota fiscal emitida para cada atendimento. Mas, de novo, essa emissão ela é automática, ela é por lotes, então não é um problema, você só precisa ter o sistema e ele está parametrizado para emitir a nota fiscal do jeito certo.
Uma pergunta, Edson, de uma particularidade para salão que faz a prática de sinal de agendamento, por exemplo. Então, se um cliente ele vai vir no mês de julho e ele faz o sinal agora no mês de junho, a gente emite 2 notas para ele, uma em cada mês? Sua pergunta é excelente. Teoricamente, você vai ter que emitir nota fiscal toda vez que entrar dinheiro no caixa. Então, se ele deu um sinal, o seu sistema vai ter que fazer bem isso, né? E hoje a gente não tem um sistema que faz isso muito bem. A gente pegar a Trinx, a Avex, Salão 99, etc., todos têm um pouco dessa dificuldade de identificar esses sinais de agendamento. O Trinx? Eu já tive algumas conversas aí com o pessoal da Trinx também, mas tem alguns aí que tem essa certa... isso, né, gente? A área da beleza, ela é cheia de particularidade, né? Ó, pra você ver, você tem que emitir uma nota de um sinal que o cara vai ser atendido dentro do mês ali, em algum dia específico, né? Então, assim, a gente precisa evoluir nisso. Eu posso tratar o seu caso à parte, cara. Deixa eu te ajudar sobre isso depois. Se quiser pegar meu contato, a gente evolui nisso aí, porque eu preciso dar uma estudada nos sistemas para ver qual que vai conseguir te ajudar plenamente aí na sua demanda. Combinado. Eu tenho algumas outras dúvidas também, aí eu deixo para depois também, para não ocupar muito tempo. Não, fica à vontade. Se for genérica, aí você pode ficar à vontade. Se for muito específica sua, aí eu realmente vou pedir para a gente tratar isso à parte. Beleza. Depois. Uma última que eu acho que pode ser genérica, assim, é tempo mínimo de contrato, né? Uma coisa que a Andrea trouxe, que é comportamental aí das pessoas. Tem muita gente que entra, às vezes, aprende ali o que tem que aprender um mês e sai fora, né? E a gente tem que lidar com essa perca ali de encontrar outro profissional para preencher essa lacuna. Tem alguma brecha que a gente possa colocar de tempo mínimo de contrato, alguma coisa que a gente possa fazer em relação a isso, ou a gente está ferrado mesmo? Você sabe que tem a questão de você poder abater, se o cara sai antes, acho que são 6 meses, se ele sai, acho que são 6 meses, você pode descontar o custo que metade do custo que você teve em homologar ele. Né? São 3 meses, São 3, né? 3 meses. Então, são 3 meses. Se o cara saiu antes dos 3 meses, você foi lá, homologou ele, você teve um custo com isso. Você contou com que ia fluir essa parceria e ele, menos de 3 meses, desiste. Então, você pode, no acerto dele, abater o custo que você teve com a homologação dele. Somente a homologação ou outros custos também operacionais? Ô, Pablo, só para eu poder entender, que você usou a palavra, eles entram, aprende e depois saem. Porque tem algo específico que vocês aí ensinam para eles? Alguns profissionais, eles entram sem ter toda a técnica necessária para atuar. Então, acaba tendo um treinamento ali de 1 semana ou 4 dias e etc. Então, esse treinamento ele também é específico. Isso pode contar no contrato sobre esse treinamento, sobre um custo desse treinamento? Eu entendo que sim. Então, pode, porque o negócio é o seguinte, a Lei Salão Parceiro, ela fala de contratação de profissionais. Então, a técnica, o profissional tem que ter ali, né? Você não vai estar ensinando para ele. Agora, você pode ter particularidade no seu estabelecimento, e essa particularidade pode ter um custo. Então, no contrato, nós já homologamos contratos assim. Tem uma particularidade que a pessoa vai ter que entrar e fazer uma especialização X e que custa Y. Show. E que a empresa vai ceder e se ela sair em menos de 1 ano, por exemplo, ela tem o custo X para poder pagar com relação àquela especificação, aquela especialidade que ela fez, entendeu? Então, isso pode, porém, você tem que ter realmente um treinamento e tem que ter uma diferenciação da técnica normal, entendeu? E é importante também ter um aceite disso, né? Exatamente, a pessoa tem que estar ciente, tem que aceitar. Então, são particularidades de empresas. Sim, eu digo assim, independente do contrato, é legal você ter um documento que, assim, lá no contrato vai estar especificando, contando essa historinha toda, de que ele tem que ficar
X meses, porque ele foi treinado, aí você vai pôr um nome nesse treinamento, vai pôr um valor nesse treinamento, vai dar corpo para ele. A carga horária do treinamento, tem que especificar tudo que foi repassado para a pessoa, entendeu? E além do sindicato, de constar isso no contrato, é legal você ter uma folha, um contrato do serviço que ele está te contratando. Do treinamento. Especificando, eu, fulano de tal, aceito o treinamento, aí você detalha o treinamento, no final ele assina. Por quê? Se um dia ele questionar, você fala, cara, você comprou o meu treinamento, tá aqui, ó, e aí você não cumpriu a cláusula do contrato, que te penaliza, eu não vou te cobrar o treinamento se você ficar X meses. Se você sair, você vai ter que pagar metade, ou proporcional. Isso é super possível de fazer. Só não pode descontar outras coisas. Vou descontar metade da comissão dele porque ele saiu antes. Isso você não pode fazer. É uma parceria, é entre empresas. Sempre foca nisso. É uma relação B2B, que a gente fala de empresa para empresa. Então, a regra tem que ficar clara. A empresa está contratando uma especialização sua. Então, deixe isso bem transparente, que eu não vejo problema nenhum em constar no contrato, não. Perfeito, gente. Muito obrigado, viu? Por nada, meu amigo. Depois eu te dou um alô certinho, viu, Edson, sobre as outras. Fica à vontade, meu caro. Ô, Edson, tem a Andréia que ela perguntou aqui na mensagem, dando continuidade a essa questão da nota fiscal. Então, eu vou te fazer a pergunta dela, tá? Ok. Quais os dados do cliente exigidos pela prefeitura para a emissão da nota fiscal? É nome, endereço, CPF? O que solicita do cliente? Boa pergunta. Se a nota fiscal for específica, se ela for quebrada por atendimento, e é o certo, tem a questão, gente, da Lei de Proteção de Dados, LGPD. E a gente tem que tomar cuidado com isso, que ele não é obrigado a dar o CPF dele. Então, a prefeitura, ela identifica isso lá como clientes diversos. Então, você pode emitir sem o cliente, sem o CNPJ, sem o CPF. Porque ele não é obrigado a te passar o CPF, né? E a prefeitura, a gente consegue emitir nota fiscal só com o nome do prestador, ela vai como clientes diversos. Mas é possível sim. Porque cliente sem CPF. Sem CPF. Cliente sem CPF, exatamente. Cliente sem CPF. Porque é no site do ISS, certo? Isso, da prefeitura. Exatamente. Não tem clientes diversos lá, é cliente sem CPF mesmo. Clientes diversos é quando eu emito a nota mensal. Por isso que eu estou confuso. Isso. Porque a Andréia até falou que ela tem uma dificuldade na empresa do pessoal passar CPF. Sim. Então, e é importante uma coisa que ela colocou aqui também na mensagem, o e-mail, né? O cliente receber a nota também por e-mail. Mas tem gente que não quer, tá? Que não quer passar, né? Passa nada. A gente tem medo de... E tá certo também, né? Hoje em dia tá tão perigoso isso. Mas ele tem o direito de não querer informar nada. E você tem a obrigação de emitir essa nota. É estranho, né? Mas é assim que funciona. E os sistemas, eles fazem isso bem. Você vai colocar só o nome da pessoa lá na comanda, e aí você consegue emitir sem nenhum outro dado. Mas tem que compor a sua receita, porque o seu dinheiro, o pagamento dela ou caiu no cartão de crédito, ou caiu no Pix da sua empresa, né? Então, nós precisamos contar essa receita e ter uma nota fiscal sobre o que dá suporte para isso. Ô, Edson, o Bruno está com a mão levantada também, já tem um tempinho. É mesmo, Bruno. Pode falar, Bruno. Você está aí ainda, Bruno? Você desistiu de mim? A Juliana também levantou a mão, mas o Bruno está na fila aí. Ô, Bruno, nós não estamos te ouvindo, amigo. Se você quiser escrever sua pergunta. Vamos tirando a dúvida, então, da Juliana. Juliana, bom dia. Oi, bom dia. Desculpa que eu estou um pouco rouca, mas desde já agradeço aí pelas informações, está sendo de muita importância lá para a minha empresa. Ai, que bom. Obrigada.
A minha dúvida é o seguinte, eu sei que no contrato a gente tem que ter essa cláusula do aviso prévio. Eu já tentei algumas vezes tirar essa cláusula, mas aí vai para o sindicato e eles voltam e falam que não pode ser retirado. Uhum. Mas é uma situação assim que eu vejo que, pelo menos lá para mim, me prejudica, porque uma vez que a gente desliga um profissional, a gente tem que conviver com ele mais 30 dias ali, e de uma certa forma ele vai prejudicando o ambiente, não só com os profissionais, mas com os clientes também. Fica uma situação assim, muito chata, pesada. E eu queria ver se, né, se tem alguma possibilidade aí, futura aí, de tirar realmente essa cláusula do contrato. Vamos lá, então vou responder a sua pergunta. Retirar do contrato a gente não vai conseguir porque é uma lei. A lei obriga a ter esse prazo, né? Mas o bom senso vai prevalecer. Se você avisa o seu prestador que você não vai precisar dele daqui 30 dias, e no primeiro dia que ele volta com essa notícia, ele já está com cara feia, já está atendendo mal os clientes, já está pesando o ambiente, no final do dia você vai chamar ele, fazer uma formalização, que ele foi orientado, aí você tem que especificar o que ele está fazendo de que está incomodando ali, e pedir para ele assinar. Então você já orienta, é como se fosse no CLT a gente fala de... advertência. Uma advertência, só que ele não vai falar isso, né? Sim. Não é uma advertência, é uma conduta inadequada, teoricamente. E se ele continua, você pode realmente dispensar ele. Você tem um documento que você avisou que você não está gostando do comportamento dele em relação a isso. Ele atendeu mal, aí você tem que exemplificar. Ó, fulano chegou, fez uma reclamação. Então, assim, nós precisamos melhorar isso para a gente cumprir o contrato, porque isso não pode ser um problema para prejudicar o andamento do seu espaço, entendeu? Então, assim, outra coisa, se ele te manda uma mensagem desaforada de alguma coisa, printa essas mensagens, guarda isso e dispensa ele. Porque Entendi. vai ter como provar que você cumpriu a sua parte, você fez o aviso prévio, você cumpriu exatamente, e ele não está cumprindo, ele está te prejudicando. Então, você tem todo o direito de não querer ele mais no seu espaço. Entendi. Eu aqui oriento assim, ó, fluiu a saída, fluiu, o cara está procurando outro lugar, tá, a energia, é lógico que não vai ser igual, isso é fato, né? Ele sabe que ele não vai fazer mais parte do grupo, mas ele tem que ter minimamente educação, comprometimento, começou a faltar, não está cumprindo as agendas dele, você vai printar isso e vai montar um dossiezinho, e no dia que ele vier, você vai dispensar. Fala, cara, não dá, pode seguir sua vida, mas, cara, não tá legal, enfim, e aí você vai dispensar ele porque tá te prejudicando, entendeu? E só uma outra coisa com relação também a esse aviso prévio, até eu falo que ele é até vantajoso também para o estabelecimento, porque a gente trabalha com agenda. E aí tem muitos profissionais que de um dia para o outro falam assim, ó, não vou. Mas se no contrato está lá, tipo assim, tem uma multa. Se você fizer isso, existe uma multa. Ele vai pensar 2 vezes antes dele agir dessa forma. Uhum. Se não tiver nenhum tipo de penalidade, a gente, como estabelecimento, a gente corre muito risco de ficar na mão. E eu sei que isso acontece com muita frequência, né, de deixar na mão. Mas estando no contrato, um aviso, meio que amedronta de deixar a pessoa, de deixar o estabelecimento na mão. Às vezes a agenda está lotada e o profissional fala, a partir de hoje eu não vou mais, acabou. Entendeu? E se tiver uma multa estipulada no contrato, ele vai repensar antes de ter uma atitude dessa. Então, eu vejo por esse lado também. Então, pode adicionar essa multa ao contrato também, que não tem problema. Pode, se a pessoa sair, mas aí vocês têm que entender o seguinte, a multa é para ambos. Tá. Se não tiver o que o Edson falou, né, tudo documentado ali, que ele está prejudicando, enfim, vocês liberarem antes do prazo, aí vocês vão ter que arcar com a multa. E também, se ele sair, ele tem que arcar com a multa. Então, a multa é para os 2 lados. Sempre. Ok. Eu posso fazer mais uma pergunta? Pode, bem rapidinho. Então, eu estou fazendo uma mentoria desde janeiro
com um profissional que tem salão em Curitiba, que tem também agora em São Paulo, montou salão em São Paulo, e tem uma parte dessa mentoria que fala muito dessa questão, assim, de números mesmo. Mas teve uma aula que foi falado essa questão, assim, porque abaixar o comissionamento dos profissionais é muito complicado. Sim. Então, na empresa dele, ele fez o seguinte, super funciona já há alguns anos, mas eu sei que cada estado tem um sindicato diferente. Mas eles fizeram o seguinte, ao invés de abaixar o comissionamento, eles aumentaram a tabela do cliente. Os profissionais têm uma tabela que recebe a comissão 30%, 40% na minha empresa. E aumentou o valor para o cliente pagar uma outra tabela, o cliente vai pagar naquela tabela para custear os valores de produtos e também de cartões, taxas administrativas de cartões. Porque, assim, de antecipação, de taxas mesmo. E isso eu conversei com todos os profissionais, resolvi minha questão com eles, fui na minha contabilidade, conversei sobre essa questão também. Só que agora, na hora de homologar esse contrato, eu estou tendo uma certa dificuldade. Assim, o pessoal do sindicato tem me ajudado muito. Na sexta ou na quinta-feira passada, eles me orientaram a colocar de uma outra forma, mas não foi a forma correta, a forma assim, que eu gostaria que fosse. Mas eu queria ver assim, essa questão assim, de ter essas duas tabelas de preços. Se eu consigo assim, seguir nesse caminho mesmo, sabe? Ô, Juliana, a gente sempre orienta a deixar tudo mais simples e transparente possível. Lembra do exemplo que eu dei do cartão de crédito? Em vez de você colocar lá que você vai descontar a comissão, o percentual do cartão que passou na maquininha, cara, vai lá, bate na comissão dele 5% e pronto. Deixa mais simples possível. Por quê? Porque a gente sabe que é um público carente de informação, eles não conseguem interpretar nada. Sim, claro, né, gente? Existem as exceções. Eu não estou nem generalizando. Mas é um público que normalmente tem uma dificuldade de entender as coisas, enfim. Então, quanto mais simples você for e mais transparente for, melhor. Pelo que você me falou aí, muita particularidade. Pois é. Muita particularidade. Você precisa mostrar um ponto aí que seja bom para você, que atenda a sua necessidade do seu salão, mas nem tudo você vai conseguir também, não. Porque é muita particularidade no contrato, vai te dar dor de cabeça e vai dar dupla interpretação até para ele. E até mesmo para o juiz. Se você for levado, Deus livre guarde que não, mas se um dia você for levado à justiça trabalhista, o juiz vai ter acesso a esse contrato. Então, ele vai, quanto mais simples for, mais transparente for, mais exato for, melhor vai ser sua defesa. Se um dia isso acontecer, tá? Ok, muito obrigada. Seja o mais simples possível. Eu entendi o seu caso, mas eu estou achando muito complexo. Sim. Busca percentuais. Juliana, você não vai conseguir acompanhar essa evolução dos preços. Aí você vai ter problema lá na frente. Então, se eu fosse você, eu avaliaria melhor essa questão, porque você usa um sistema? Sim, a VEC. Então, no seu sistema, você vai ter que colocar o preço que a cliente pagou, certo? Sim. Do seu sistema mesmo, você já tira a comissão. Só que e aí como você vai trabalhar com outra tabela também dentro do sistema? A gente está fazendo, assim, essa parte que a gente coloca como taxa administrativa. A gente lança o valor do profissional e esse restante a gente lança para o salão como taxa administrativa. Cuidado com isso, viu? Mas isso está bem recente, sabe, que eu fiz. Isso. Mas eu vou... perigoso isso. O problema é o entendimento, é igual o Edson falou, eles entenderem isso de forma clara, e eu vou te falar assim, a gente está com uma associada com esse problema específico que já está na justiça. Porque o pessoal, na época, eu estou te falando porque ela veio aqui tem 2 semanas atrás conversar com a gente. Na época, ela alinhou até pelo WhatsApp com a equipe,
e ficou tudo certo. Saíram, começou a requerer. É o que eu falo. Falando que não entende e tal, aí ela teve que refazer cálculo, enfim. Está dando uma dor de cabeça danada para ela, porque na época aceitaram, depois voltaram atrás, não entenderam o que ela fez. Então, é o que o Edson falou, quanto mais claro vocês trabalharem, mais fácil o entendimento e menos problema vocês vão ter. Mas a gente eu entendo as particularidades, sabe? Eu entendo que é massa essa questão administrativa sua, essa visão crítica, é massa demais. Só que você tem que tomar muito cuidado para isso não virar um problema para vocês. O sindicato ele me mandou uma cláusula, falou assim, olha, coloca dessa forma, uma forma assim que não é assim, taxa administrativa e taxa de produtos, para resumir isso e colocar no contrato bem especificado o que seria cada coisa. Porque o falar assim, em abaixar a comissão, é a mesma coisa. O resultado daria a mesma coisa. Mas falar em abaixar a comissão para eles, nossa senhora, aí é um caos dentro da empresa. Juliana, mas você é a dona da caneta. Você é uma parte da parceria. É uma parceria. E assim, infelizmente, você vai ditar a regra. E eles aceitam ou não aceitam. E outra coisa, você tem que pensar que o seu negócio é num todo. Entendeu? No todo. Não era o caso exatamente. Às vezes um não vai aceitar, mas o restante está ok e vai ser algo que vai ser benéfico para a empresa, vai ser saudável para a empresa. Então, a gente não pode pensar específico em um profissional ou outro, entendeu? Pensa no seu negócio num todo e olha para frente, para o futuro. Porque a lei ela é generalista, né? Ela tem um todo, ela não vai tratar particularidades assim, eu acho perigoso. Ok. Muito obrigada, viu? Por nada. Oi, Edson. Oi, bom dia. Aqui tá a Bruno, mas é a Daniele que tá falando. Ô, Daniele, tudo bem? É porque o meu tava sem áudio, eu troquei de telefone aqui. Tranquilo, são duas questões também que eu queria pontuar. Eu faço gestão para alguns salões. Eu estou na área também há muitos anos, e como eu peguei a lei do salão parceiro desde o início, na época que ainda era uma PEC e tudo, mas ainda assim fica algumas questões que são pontuadas, principalmente através de redes sociais, que trazem muitas dúvidas para os meus clientes. A primeira é aquela questão de cabeleireiro júnior, cabeleireiro 1, 2, 3, para a gente utilizar um pouco isso dentro dos profissionais auxiliares, que acabam tendo um fixo, mas comissão também. Se há, de fato, alguma coisa sobre a lei que a gente pode utilizar como benefício para não ter um profissional CLT ali dentro da área. Isso, de fato, é possível ou não? Boa pergunta. Vivo isso aqui direto. Cabeleireiro auxiliar e os auxiliares. Gente. Isso não ou o cara é comissionado e vai estar especificando a comissão dele lá no contrato, ou ele é CLT. Não tem essa divisão. Eu vou ter um auxiliar, ele ganha fixo, mas ele ajuda fulano. Cara, tem que estar claro, a regra tem que estar clara. Qual que é o percentual desse cara? Ele é cabeleireiro? Ele é júnior, ele está começando agora. Não interessa. Você está no risco. Você quer colocar um cabeleireiro e tratar ele como júnior, então leva ele para o CLT. É a regra do jogo, não tem esse negócio de aluguel de cadeira, de auxiliar, que o cabeleireiro ganha um pouco menos, que o barbeiro entrou agora. Então beleza, você vai refletir isso na comissão dele. Você vai, ele é júnior? Então 30%. Ele é um pouco melhor? 40%. Não, ele é top, 60%. É isso. É isso que a lei pede para a gente fazer. Não tem isso é tudo jeitinho brasileiro. Você pode até fazer. Mas se eu estiver cuidando da sua empresa, eu vou te alertar. Tem um gap aqui, cuidado com isso. Eu não vou te dar essa segurança jurídica de você poder pôr a cabeça no travesseiro e ficar tranquila que você não vai ser levado na justiça trabalhista. Levada não, né? Condenada, né? Porque levar todo mundo pode, né? Mas, assim, a gente orienta cara, seja o mais transparente possível.
Se o percentual que você está pagando fixo para o cara lá está menor do que o 30% do atendimento, reveja seus conceitos. Vai pensar, talvez, no CLT, para você ter mais garantia jurídica. Vai ficar mais caro? Vai ficar mais caro. Mas você vai querer correr o risco de receber uma intimação do Ministério do Trabalho? É uma decisão sua, que é gestora de salão, junto com o dono, né? É claro, gente, eu estou falando que tem que ser tudo ferro e fogo, o Edson também é agressivo demais, é tudo dentro da lei, tudo exatamente. Calma, tudo é bom senso, mas a gente tem que avaliar caso a caso, né? Essa questão de ajudante é um problema que eu vivo aqui todo dia. Eu peguei um salão que tem 24 prestadores, cada um vai ter um auxiliar. Olha a bagunça que fica isso. Então, precisa estar muito claro a relação de cada prestador. Ele auxilia alguém, não interessa quanto que ele ganha percentual em cima dos atendimentos dele. Ok. Ele vai ganhar R$ 1.500, um salário mínimo para ficar lá ajudando. Então, coloca esse cara como CLT e vai diminuir as horas, porque não vai caber no 1.500 no salário do cabeleireiro, né? A outra pergunta a maioria dos meus clientes eu oriento o pagamento semanal ou quinzenal. Eu tenho uma empresa que até eu peguei agora, uma barbearia, que o jurídico dela orientou o pagamento mensal. Segundo ele, a lei não deixa isso claro, que tem que ser quinzenal ou semanal. Não. Deixa claro, sim. Ela especifica que você pode definir o prazo de pagamento dele. Inclusive, no contrato... E o pagamento mensal, ele traz risco? Não. Eu posso fazer o acerto uma vez só por mês, mesmo os profissionais... Eu entendi. O medo do seu jurídico é de caracterizar vínculo empregatício por ele estar pagando mensal. Isso. Na realidade, esse é o meu medo. Porque na maioria dos salões, ou eu pago quinzenal ou semanal. Apenas este... que foi orientado pelo jurídico a pagar por mês. Não, você pode pagar até trimestral, se você quiser. Desde que você cumpra tudo que a lei manda em relação a contrato homologado, emissão de nota fiscal, do parceiro para você, a sua emissão para ele, e pode pagar ele até por ano, se você quiser. Mas especifique a regra do jogo. Lembra, é uma relação B2B, empresa para empresa. A regra pode ser, talvez o seu prestador quer receber uma vez por ano, não tem problema. Qual o problema? Desde que você conte essa história, que você tenha documento, suporte para contar tudo isso que foi alinhado, né? Se ele quiser ver a comissão dele do dia tal, você tem que ter isso, tem que ter toda a informação, claro. Mas eu não vejo problema em definir ou mensal, ou quinzenal, ou semanal, ou diário, não tem problema. Ok. Obrigada, Edson. Nada. Mais perguntas para a gente encerrar? A Luciana Rufo. Oi, gente, bom dia. Bem rapidinho. Bom dia, Luciana. Bom dia, Edson. Parabéns pela palestra, tá? Tá bem interessante. Ai, que bom! Você está gostando? A minha dúvida é a seguinte. No meu sistema, eu trabalho com o Trinx. E quando eu vou passar para eles a emissão da nota da Lei Salão Parceiro, ele faz um ajuste lá, calculando também o que ele utilizou de produtos no salão. Eu posso fazer isso? Eu posso pedir para ele emitir também esse valor? Gente, isso aí é problemático, viu? Sabe por quê? Porque o produto, a nota fiscal nem é essa. A nota fiscal é a nota fiscal do ICMS, lá, ó, junta comercial, do Estado, envolve ICMS. Eu já vi esse problema mesmo, eu vivo isso aqui também. Eu vou te falar o que a gente faz, mas o jeito correto é emitir a nota fiscal do cupom fiscal, é você habilitar o Trinx em dois, como é que eles chamam? 2 módulos. O módulo da nota fiscal de serviço e o módulo da nota fiscal de produtos. Você já tem os 2 módulos? No seu? Ou você não sabe? Os 2? Não, eu tenho. Você emite, tem, né? E quando não, você emite... a franquia, desculpa te interromper, a franquia, ela diz que eu posso pedir para o meu prestador, para
profissional parceiro, emitir a nota dos produtos que ele utilizou para o atendimento dele, porque tudo isso é fornecido pelo salão. Ele só entra com a mão de obra. Então, a franquia, ela diz que eu posso pedir para ele emitir. Então, por exemplo, eu pago um comissionamento por mês para ele de 3 mil. Só que, na verdade, o sistema, ele calcula já o que ele utilizou de produtos, e aí esses 3 mil viram 5.200, por exemplo, para ele emitir a nota. Que ele emite a nota fiscal de produto. Não, ele emite uma nota única de prestação de serviços, né? Só que nessa nota de prestação de serviço também está englobando a somatória dos produtos que ele utilizou no mês. Tem um gap aí. Tem que olhar essa questão do seu parâmetro aí do Trinks. Ele não poderia considerar isso, não. Ele tem que considerar só a comissão específica do atendimento. Se está indo o produto, a gente vai ter que tratar seu caso à parte aí. Se você quiser, depois a gente faz uma análise específica da sua área, porque o Trinks, ele deixa bem separado o módulo de produtos e o módulo de serviço. O que é produtos, tem salões que servem bebidas, café, cappuccino, e cobram isso ali, e aí o Trinks, ele emite o cupom fiscal. Sim. A emissão do cappuccino que o cliente tomou, ou da champanhe que ele quis beber lá, inclusive tem, né, muitos que servem isso. E a parte do serviço, aí sim, no serviço ele separa quanto que é do salão e quanto é do prestador. E o produto, ele trata a parte. Né? Então, esse que é o meu problema. Dizer que o produto está impactando na comissão do prestador, é isso, né? Isso, é porque assim, depois a gente está até com uma reclamação na justiça exatamente disso, porque ele tem um comprovante de pagamento de um valor de comissionamento, porém ele emitiu uma nota no valor maior, né? Entendi. Então, esse é o grande X. Entendeu? Ele teria que ter emitido o produto à parte da comissão, porque senão maqueia o seu desconto da lei de salão parceiro. Tem uma lógica nessa contestação aí. Se você quiser, a gente pode tratar a parte, tá? Tá, depois a gente conversa. Porque é bem específico. O seu caso realmente é bem específico. Aí eu tenho que olhar sistema, tem que olhar a parametrização do Trinks. O Trinks, gente, é o que eu mais gosto. Ele é super transparente, né? Eu não ganho nada com isso, não. Mas é porque ele realmente facilita a nossa vida aqui. Ele é bem prático. Ele é prático, ele é intuitivo, né? Você, assim, bom. E aí a questão dos produtos, a gente precisa analisar mesmo como é que está o parâmetro aí do seu sistema. Tá, e aí a gente trata a parte. Tá bom? Tá bom. Ô, Edson. Oi. Barbearia César mandou aqui por mensagem a pergunta seguinte: gostaria de saber mais em relação ao imposto do Simples Nacional. A alíquota do imposto será 6% ou depende do valor que a empresa faturou nos últimos 12 meses? Exatamente isso. Depende do valor que a empresa faturou nos últimos 12 meses. Ele é progressivo. Até R$180 mil, você vai pagar 6%. E é 180 mil dos últimos 12 meses. É exatamente isso que você falou aí. Então, até 180 mil nos últimos 12 meses, 6%. Quando é 181 mil, aí a alíquota sobe, acho que 0,5%, vai 6,5%, e aí vai progressivo. Aí tem as faixas. Então, ele evolui com o seu faturamento. E outra coisa, se o seu faturamento cair, ele regride também. E aí eu pego muitos exemplos aqui que a empresa chega toda errada para mim, o cara não deduz o imposto, então isso faz um estrago tão grande, porque ele joga o percentual do cara lá para o teto. Além dele pagar mais imposto, ele ainda subiu a alíquota dele, sendo que se ele tivesse deduzido, feito o dever de casa da lei de salão parceiro, ele manteria, talvez não nos 6%, mas uma faixa menor. E isso impacta para todos os meses para frente, até a média anterior reduzir. Entendeu? Então, só um exemplo, mas respondendo de novo, impacta sim, ela é progressiva, não é 6% para sempre, e depende dos seus últimos 12 faturamentos. Ok. A Fabiana Sete tinha levantado a mão. Fabiana ainda quer fazer a pergunta?
Fabiana. Tem mais alguém, gente, que queira fazer a pergunta? Então, só para a gente poder finalizar, Edson, eu vou colocar duas questões que acontecem aqui muito no sindicato, que eu acho válido a gente pontuar aqui, que é da questão da assinatura dos contratos, da homologação dos contratos com prazo anterior. A gente pega muitas pessoas aqui que, às vezes, o profissional já está com a pessoa há mais de 1 ano e ela vem para poder homologar o contrato. E essa questão da data, gente, da homologação, ela é muito... A gente precisa... homologação dentro do prazo que foi homologado, né? O sindicato, ele não pode homologar um contrato com mais de 60 dias retroativos. A gente tem esse prazo de 60 dias para homologar, porque é um prazo que está na CCT, que é na Convenção Coletiva de Trabalho, da nossa convenção. Então, permite essa homologação retroativa, mas tem chegado muito para a gente contratos, por exemplo, do ano passado, que, infelizmente, a gente não consegue homologar por esse motivo. Porque senão acaba que a gente está infringindo a lei aí mesmo, indo contra o que a lei está pregando, e acaba que a homologação ela se torna inválida, né? Então, só reforçando essa questão, quando vocês forem pegar alguém, algum profissional, a nossa indicação é de vocês já enviarem o contrato para homologar, né? Mas eu quero esperar o prazo para ver se ele vai adaptar. Gente, a gente tem também na CCT o que a gente já falou anteriormente, né? Que se o profissional sair antes do prazo estipulado lá de 3 meses, você pode cobrar a homologação desse profissional. Então, é um respaldo que vocês têm aí para não deixar de homologar dentro do prazo. Porque senão acaba, igual o Edson fala, acaba dando um gap aí, que realmente vocês vão ter que arcar com aquele período que não estava legalmente registrado ali, tá? Então, é só uma atenção para vocês com relação a isso. E uma outra questão também, que está chegando muito para nós, a gente está tendo muito auxílio do governo. O pessoal está recebendo muito bolsa de um lado, bolsa do outro, são vários tipos de bolsa, então o pessoal está tendo um problema com os profissionais para emissão para aquisição de CNPJ, né, de MEI, e emissão de nota fiscal, porque o profissional ele já sabe que se ele emitir a nota fiscal, ele vai perder o benefício. E aí, muitos gestores de salão de estabelecimento de beleza têm chegado para a gente e perguntado: o que eu faço? Né? E aí, Edson, eu gostaria até que você colocasse o seu posicionamento com relação a isso, porque isso é muito válido, visto que a gente está tendo uma demanda muito grande com relação a essa questão. Perfeito. Ai, gente, isso aí é a luta diária aqui no escritório. É uma realidade, né? Assim, muitos deles preferem ficar refém do bolsa do que evoluir, né? Crescer, produzir mais, enfim. O que eu oriento aqui, novamente, é a questão da caneta. Você é o dono do salão. Qual o risco que você quer correr? O cara é tão bom assim que vale a pena você ficar com ele ali ganhando a bolsa sem homologar, sem você poder deduzir os benefícios, correndo o risco trabalhista de ser levado na justiça depois, porque o cara não quer formalizar para não perder um benefício. Então, assim, aí essa pergunta fica para o dono do salão. Você quer correr esse risco? Eu não correria. Eu falei, não quer? Infelizmente, para trabalhar comigo aqui, eu preciso te dar dignidade, eu preciso que você se formalize, até para você poder evoluir e para eu pagar o seu INSS. Se você machucar vindo para cá, como é que eu vou fazer? Você precisa estar respaldado minimamente, pelo menos pelo INSS. Então, se você está querendo trabalhar aqui dessa forma, infelizmente, não tem como. Rinelli, pode ser até que eu estou sendo um pouco agressivo demais, mas a minha orientação aqui no salão... Mas a nossa orientação aqui no sindicato é justamente isso. É uma escolha que o gestor tem de quer fazer. Correr risco?
E correr o risco não é só também da pessoa levar ele no Ministério do Trabalho, é de ter uma visita do Ministério do Trabalho no estabelecimento, igual está tendo muito em BH. Né? A gente chega lá, não tem uma documentação, não tem nada, o profissional está lá trabalhando, isso é um problema muito sério, né? Então, a gente, sempre quando chega um gestor com essa dúvida, a gente sempre coloca esse ponto para ele poder decidir qual caminho que ele vai seguir aí mesmo. E a gente orienta, não fique. Ou você consegue conscientizar a pessoa de que é melhor para ela de se formalizar, comprovar renda, INSS, enfim. Ou ela não serve para atuar no seu espaço, infelizmente, né? Às vezes eu estou até lembrando aqui, Edson, de uma situação que a gente teve aqui de uma empresa e vai até além disso aí, sabe? A gente teve uma profissional que não estava regularizada, não estava com contrato, ela estava prestando serviço na empresa e ela morreu dentro da empresa. Ela faleceu dentro da empresa. Olha o problema que a empresa está tendo que arcar até hoje por causa dessa situação. Então, às vezes, tipo assim, a gente pensa assim, é coisa que nunca acontece, mas né? Acontece. Gente, eu já tive barbeiro que foi preso dentro da barbearia. Então, se o cara não tivesse formalizado, até mesmo para contar essa história de como que aconteceu isso, depois a família veio em cima, querendo os direitos trabalhistas do cara que foi preso, aí a gente tinha todos os documentos para provar, mostrar, olha, ele era um prestador de serviço, o contrato dele está aqui, olha aqui as notas fiscais que ele emitia para a gente. Então, ele era um prestador, família. Ele precisa, e além disso, você vai ter direito ao auxílio reclusão, que ele estava pagando o INSS dele em dia. Então, assim, você está regularizado, te protege de vários outros problemas que podem surgir. Olha esse de falecer alguém dentro do seu estabelecimento, você tem toda a documentação que ele estava prestando serviço dentro da empresa. Não cabe nem seguro, nem nada, porque tem uma lei que te coberta em relação a isso. Mas, para poder usufruir de toda essa segurança, você precisa fazer o dever de casa, né, Riné? Exatamente. Gente, eu vou deixar o contato do Edson aqui com vocês. O sindicato, ele está aqui justamente para poder auxiliar vocês no que for preciso. Eu gosto de frisar que o sindicato, ele atua muito forte na prevenção e a nossa atuação fica muito limitada depois que acontece o fato, tá? Tem muita gente procurando a gente depois que explodiu alguma coisa dentro do salão. E assim, aí a gente fica muito limitado em conseguir atender vocês. Então, na prevenção, vocês podem contar com a gente no que for preciso. A gente tem uma equipe aqui, temos parceiros, assim, com muito conhecimento, que pode agregar muito para vocês. Então, não deixem de procurar, principalmente vocês que são associados, vocês têm esses benefícios já aqui no sindicato, entendeu? Tudo de forma gratuita. Então, não fica com a dúvida, não age com dúvida, pergunta, procura, questiona. A gente está aqui para isso mesmo, para fortalecer mesmo o setor, para levar conhecimento para vocês, para ajudar vocês a crescerem mesmo e a proteger o negócio de vocês, porque a gente sabe o quanto é difícil a gente criar um negócio e manter o negócio. Então, a gente precisa de conhecimento, a gente precisa de pessoas que estejam ao nosso lado, e com isso vocês podem contar aqui com o sindicato, viu? Edson, foi muito bom. Eu vou deixar aqui, gente, o contato do Edson. Vocês podem também já anotar esse contato aí. Precisamos, a gente está à disposição. E, assim, foi bem válido esse nosso tempo agora de manhã, viu? Agradeço cada um de vocês. Conta comigo, gente. Só finalizando, nosso escritório é especializado nessa área. Já falei por quê, ganha-ganha para todo mundo. A gente está bem vinculado, bem próximo do sindicato, por isso mesmo que a gente une força. Eu tenho dúvida, eu vou na Rinelli, no Laércio, o Laércio vem em mim, a gente vai trocando e sempre buscando a melhor solução para atender vocês mesmo, tanto meus clientes quanto a questão dos associados. Então, utilizem esses canais, contem comigo, o que puder fazer para ajudar.
eu estarei sempre à disposição aqui. Obrigado, viu, pelo tempo de vocês. Nós temos quase 2 horas aqui falando, e foi muito legal, assim, achei bem as perguntas muito inteligentes. Contem comigo aqui, o que eu puder fazer para ajudar, tá bom? Bom dia para todo mundo aí. Bom dia, muito obrigada. Bom dia. Forte abraço, gente. Tudo de Tchau, bom. tchau. Bom dia para todos.